Vamos fazer uma leitura lá no livro de Gênesis, amém? No capítulo de número 4, versículo de número 10, amém? E o tema dessa palavra, diga assim: onde está o teu irmão? Gênesis 4, versículo 10. Quem achou, diga amém. Se você tiver alguma dificuldade de achar Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós temos um curso, irmão, para você, amém, de Bíblia, e você vai ficar craque, conhecendo todos os livros da Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse, amém? Glória a Deus, tranquilo? Então, você que está com Bíblia, você fique de pé um instantinho, ou tiver aí com um dispositivo para fazer a leitura, amém? Gênesis 4, versículo 10. E disse Deus, irmãos, amém? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vamos repetir? E disse Deus, leia comigo, diga. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém? Podem sentar, queridas. Nós já poderíamos encerrar, né, a programação hoje, porque Deus falou aqui já nesse altar. Falou ou não falou? Falou. Se você estiver ligado aí, você está tomando, eu estava só tomando posse ali, irmão. Né? Na abertura, nos louvores, na nossa líder que veio falar, que dá o testemunho dela, maravilhoso. Depois veio a nossa apóstola, nosso evangelista, todos, né, foram usados aqui. Eu quero apenas somar, amém? Um pouquinho com o que já foi falado aqui para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos no culto de missões. Então a missão trabalha, a Missão Apostólica Sem Fronteiras, com cultos temáticos, né? O primeiro culto da semana, temos do mês, né, melhor dizendo, temos Santa Ceia e Primícias, o segundo é o culto da família, o terceiro é culto de missões, o quarto é o culto de busca do Espírito Santo, e o último culto, quando todo mês tem 5 domingos, é o culto de celebração. Mas só no segundo domingo que é o culto da família? Não, todo ano é o culto da família, né? E assim é o culto de missões. Apenas dividimos assim, para darmos mais ênfase, né, nesses temas tão importantes, tá bom? E hoje, como culto de missões, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Amém, queridos? Então deixa eu falar algo para vocês. Pergunte para o seu irmão: onde está o seu irmão? Amém? Onde está o seu irmão? Então esse é o tema de hoje, baseado em Gênesis 4, versículo 10. Mas veja, já entro aqui na palavra, vou tentar ser bem pontual. Queridos, olha só, Gênesis 4, versículo 10, ele é um arquétipo, digamos assim, de um que nós podemos lermos ao pé da letra ali. É claro que o texto está falando de um homicídio, não é isso? Que o irmão matou o outro, no caso ali, Caim matou Abel, amém? Tranquilos? E o que aconteceu? Ele ficou de boa ali e Deus foi cobrar, uma vez que o sangue de Abel estava clamando por justiça. Claro que eu não quero aplicar nesse sentido, mas quero aplicar no sentido de que Caim tinha a responsabilidade de amar Abel, de cuidar de Abel, mas assim ele não o fez. E além de não fazê-lo, ele ainda matou e ficou por isso mesmo. Então, um ponto para nós meditarmos nessa noite é exatamente essa preocupação, amém? Que nós devemos ter um para com os outros. Não é dizer assim: o fulano não teve preocupação comigo. Não é isso. Peraí, eu estou me preocupando com alguém? Essa cobrança, porque aí a gente entra no vitimismo. Ninguém me visita, ninguém foi atrás de mim, né? Ninguém é isso, ninguém é aquilo. Mas peraí, eu estou sendo um irmão para o outro, então é a minha cobrança para com o outro. Não necessariamente o que eu estou fazendo para com você, mas o que você está fazendo para o outro. Estamos nos preocupando com o outro? Que fica uma pergunta. Claro, irmãos, que a responsabilidade é de todos nós nos preocuparmos com todos, evidentemente. Tá bom, queridos? Mas veja, o que eu quero também trazer para você é o seguinte. Hoje, se pararmos para analisar, nós temos um silêncio muito grande, né? Um silêncio no meio da sociedade. Não que a igreja não está trabalhando, a igreja está fazendo o seu trabalho, né? A igreja de Deus, mas nós sentimos uma ênfase, poderia ter uma ênfase muito maior, você concorda comigo? A igreja muitas vezes tem deixado a desejar em muitos pontos. Embora a igreja santa de Deus, a igreja remanescente, sempre ela está atuando. Mas nós poderíamos atuar mais. Nós nos perdemos muitas vezes em coisas pequenas e deixamos de avançar aonde nós deveríamos avançar. Quem está entendendo?
Não é isso? Então, entenda o seguinte, hoje, irmãos, se pararmos para analisar, milhões estão morrendo sem conhecer Jesus, sim ou não? E às vezes a gente se desmotiva por problemas, às vezes, na igreja, na família, no trabalho, na faculdade, enfim, e deixamos de anunciar o evangelho. Certa vez eu fiz um curso, irmãos, e lá tinha uma senhora que ela era católica. E tinha também um irmão que era católico lá também. E eles não eram fáceis lá no curso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu comecei a ver, todos os outros estavam fazendo o curso lá, eles eram evangélicos. E na verdade, a maioria era pastor. E eu vi os pastores falando bem assim, não suporto essa mulher, exatamente o testemunho que a apóstola colocou. Não suporto essa mulher é muito, esse irmão também é assim, começaram a criticar. E aí eu estava pindo na onda deles já, porque realmente eles não eram fáceis. Mas Deus me repreendeu. Ele falou, respeite, ame. Aí alguns eram professores, eu falei, professor, aí já quebrou, porque ninguém tratava eles, eu comecei a dar honra a eles. E depois eles começaram a gostar de mim lá do curso. Praticamente eu era o único que eles conversavam, que eu mandava mensagem, e parece que eu era um dos poucos que tinha paciência com eles. Porque eles não eram fáceis, eram difíceis. Mas nós fomos chamados para amar, irmãos. Diga, para amar. E amar nem necessariamente no que eu concordava com o que ela fazia. E ele fazia, mas eu procurava ter paciência. Nós estamos vendendo rifa, nós estamos num desafio muito grande. Nós temos até o mês de começo, a segunda semana de agosto, para levantar 50 mil. Já levantamos quase 10 mil em rifa. Aí deixa o desafio aqui para a igreja que sentir no coração e comprar rifa, compra, irmãos, nós estamos no desafio. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que até a segunda semana de agosto nós vamos fechar 50 mil. Ou seja, falta 40 mil para nós chegarmos à meta. Amém? Mas vamos chegar lá. E nós estávamos lá vendendo a rifa, vamos dia de sábado vender lá, não mandou a rifa. Aí tinha um rapaz lá brabo, um outro taxista. Ei, não compro rifa não, eu não gosto de saber de jogo, quer ver? Tá bom, tranquilo. Aí depois ele foi fazer, aí eu... Pai, vou evangelizar esse caboclo, como a gente fala aqui no Amazonas. Vou evangelizar, como falar em Belém, né? Vou evangelizar esse caboclo. Aí, cheguei com ele e falei assim, ei, meu irmão, e aí, muito trabalho? Todo dia trabalho. Aí eu já dando patada. Aí eu, não, tranquilo, mas aí, todo dia assim, eu tenho um dia mais pesado, um dia mais tranquilo, puxando assunto com ele. Todo dia é trabalho, meu amigo. Eu me bravo, aí eu já tava perdendo a paciência com ele já também. Aí, beleza, Aí eu falei assim, mas aí me responde uma coisa, tu trabalha para viver ou tu vive para trabalhar? Aí ele, aí ficou, não, é o seguinte, porque você tá aí, como é, rapaz, ele ficou muito bravo. Aí, meu amigo, é o seguinte, eu tenho intimidade com Deus e ninguém lasca nisso. Eu falei, não, eu não tô questionando nada, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, tentando manter a calma. Aí ele falou bem assim, eu falei assim, se eu tenho um versículo pro senhor dar legitimidade pro que o senhor tá falando, eu não vejo de versículo, não vejo da Bíblia, não. Você quer o código dela? Aí o homem ficou bravo. Aí, como eu ia ficar perseguindo ele para levar Jesus para ele sumiu, né? Mas no próximo outro sábado a gente vai estar lá e vou encontrar com ele, eu vou continuar. Mas, irmãos, isso é um exercício. A gente tem que fazer um exercício para as pessoas difíceis. E Deus nos coloca nessas provas para a gente demonstrar o que? O nosso amor e a nossa misericórdia. Né? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Nós passamos uma tribulação uma vez, irmãos, muito grande, que eu desanimei muito. Desanimei muito mesmo, irmãos. Muito. Eu não desisti do reino, eu queria dar um tempo da obra. Porque foi muito problema. Aí Deus começou a tratar meu coração ministrando, né? E aí eu falei assim para minha esposa, falei assim, amor, na verdade, a gente tem que... isso está acontecendo, essas coisas acontecem, porque Deus está trabalhando no nosso coração. Porque se a gente for amar apenas as pessoas que a gente gosta, que são legais, isso é muito fácil, a gente não faz nada demais. Isso ninguém vai ter galardão por isso. Agora, quando você ama, naquela hora que aquela senhora estava aqui dançando, né? O meu olhar espiritual foi que ela estava possessa. Porque ela queria tirar a atenção da adoração. Embora eu a ame, mas o diabo estava usando ela. Nós começamos a interceder, tanto é que ela saiu. Aí eu fui atrás, que eu ia orar por ela lá atrás. Quando eu sei, ela pegou e foi embora. Eu estava ali orando, Senhor, traz ela de novo, traz ela de volta. Ela vai ser liberta desse lugar para onde? Traz ela na sexta-feira, Jesus, nesse lugar aqui de novo. Amém? Mas Deus me mostrou, irmão, que tem visão espiritual, você percebe. Ali, Exu Caveira, Pomba Gira, Exu da Morte, Exu Tranca-Rua, Zé Pilinta, tudo nela. Estava cheia, estava carregada. Porque, vamos lá, uma pessoa que ela bebe, está no vício, está na prostituição, está em várias coisas. Você acha que ela está cheia do Espírito Santo? Ela não está.
Com certeza está cheia de Espírito. E é para isso que nós estamos aqui. Eu ensinei uns discípulos a fazer uma oração. Eu falo, Senhor, traz os chatos, traz os difíceis, traz os mau caráter, traz os mentirosos, traz os vagabundos, traz os pilantras, Senhor, traz os prostitutos, traz aqueles que estão na fornicação, Senhor, traz os doentes, Senhor, traz, porque é por isso que nós estamos chamados. Aí depois estava orando desse jeito lá na congregação. E Deus começou a trazer, irmãos, os doentes. Não é para isso que a igreja não é o reino. Ela é um produto do reino, irmãos, para as pessoas serem libertas. Amém? Eu sou assim. Enquanto está comigo, se não abandonar, eu estou junto. Agora, se bater o pé, não fico com raiva, mas aí também apenas vou orar de longe. Deus trouxe novamente. Amém, né? Mas nós devemos amar. Quem está entendendo? Tranquilo? Então, queridos, quando nós paramos para analisar, existe esse clamor no nosso coração. Onde está o teu irmão? Claro que não é com relação a Abel lá no contexto, mas no sentido de que eu e você fomos chamados para ganhar pessoas. Pessoas, irmãos, são difíceis. Amar não quer dizer que você vai aceitar o erro da pessoa. Amar é você exortar a pessoa em amor. Que ela sinta que, apesar da exortação que às vezes dói, mas você não deixou de amá-la. Quem está entendendo? E outra coisa, a gente tem que guardar o nosso coração em misericórdia, porque nós não somos melhores do que ninguém. E outra coisa, nós não vamos convencer ninguém. Talvez um confronto vai melhorar, mas às vezes não vai curar 100%. Tem que ter a ação do Espírito Santo. Diga amém. Quem lembra, irmãos, do primeiro mártir da igreja? Quem foi o primeiro mártir da igreja? Diga, Estevão. Lá no capítulo 7, né? Quando ele foi apedrejado, ele clamava dizendo, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Irmãos, às vezes, e ali era pedrada literalmente. Às vezes nem pegou uma pedrada literalmente, o irmão falou mal da gente, reclamou da igreja, já está morrendo. Não, acalma teu coração, isso sempre vai existir. Lá na igreja eu passo por isso. Todo mundo passa. E todo pastor que eu converso, de toda denominação, fala a mesma coisa. Agora, eu sempre falo uma coisa. Uma coisa é falar mal, que você, no caso, você está fazendo o que é certo. Uma coisa é falar mal, você fazendo coisas erradas. Quando você está fazendo certo, glorificado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você está no caminho. Agora, quando estão falando mal por nossos pecados, aí falam com razão. Então, nós não devemos também dar legitimidade para que ninguém fale, né? E o nome do Senhor venha a ser envergonhado. Agora, veja, por que fazer agora, né? Por que eu coloquei o tema, né, irmãos? Sobre onde está o teu irmão? Porque é o culto de missões. E por que nós devemos fazer missões? Pergunte para o seu irmão, por que nós devemos fazer missões? Diga assim, porque missões faz parte do caráter de Deus. Diga, fazer missões faz parte do caráter de Deus. Você sabia que Deus é o maior missionário que existe porque ele vai em direção ao homem. Ele vai em direção a buscar o homem do seu estado pecaminoso. Ele foi atrás de quem? De Caim. Cadê teu irmão? Quando Adão e Eva se esconderam, né? Adão, por acaso tu comeu do fruto? Foi a mulher. Aí entra na questão da família, né? Aí não, foi a serpente, aí um botando a culpa no outro, né? Por isso que nós botamos muitas vezes a culpa no outro. Né? Porque nós herdamos dos nossos pais que caíram nesse pecado. Por mais difícil de entender que pareça, mas essa é a realidade. O negócio de botar a culpa nos outros e não admitir as nossas próprias falhas faz parte do quê? Do pecado original, lá na queda, né? Quem está entendendo? Tranquilo? Então veja, olha que coisa interessante. Olha só. Pare um pouquinho para analisar. Olha como Deus é um Deus missionário. Ele enviou quem para nós? Jesus? E quem Jesus enviou? O Espírito Santo. E os três juntos enviaram quem? A igreja. Olha como nosso Deus é um Deus missionário. Olha para o seu irmão assim. A Trindade Divina enviou você para fazer a obra. Para falar e testemunhar do seu amor. Amém? Então, fazer missões não é uma invenção, é bonitinho, não. É um chamado, diga, é um chamado que nasce em Deus mesmo. E foi os textos que foram lidos aqui, né? Marcos 16, 15, temos Mateus 28 também, 19 e 20. Amém, queridos? Bom, irmãos, na Bíblia, irmãos, nós podemos ver exemplos de pessoas que foram... Isaías, quando Isaías foi chamado numa sociedade pecaminosa, ele falou, ai de mim, Isaías capítulo 6.
que estou perecendo. Não é isso que ele falou? Porque faço parte de um povo de impuros lábios. Mas o que acontece? Ele é purificado, irmão Aulison, para depois ser enviado. Então ninguém pode ser enviado sem antes ser purificado. Porque já pensou sem Isaías ser purificado? Até um pecador que nem eu. Não, esse homem tem autoridade. Ele fala pelo Espírito de Deus. E aí vai dizer, ai de mim, né, que estou perecendo. Que habito no meio de povo de impuros lábios, né? Ele vai falar, modo de falar que eu estou fazendo assim é o mundo, né? Nós habitamos no meio de um mundo pecaminoso. Mas nós temos que ser luz. Tranquilo? Nós temos que fazer esse exercício de se lembrar todo o tempo. Às vezes tira brincadeira, né, no trabalho, às vezes acontece alguma coisa, mas a gente precisa estar o quê? Vigilante. Peraí, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um líder. Eu tenho a obrigação de dar testemunho. Amém? Outro irmão, Jeremias, irmãos, quando ele nasceu, né, ele recebeu um chamado no ventre, né? Ele seria profeta para as nações ali. Ainda no ventre ele é chamado. E ele criança, irmãos, diz o texto que Deus chama ele. O que ele responde? Senhor, eu sou só uma criança. Não é isso, Jeremias? Mas você não te diga que tu é uma criança, porque a todos que eu te enviar, tu irás. Então não diga, eu não posso, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, tenho que curtir, eu estou muito velho, né? Já cheguei, não tem. Não. Aonde Deus te mandar, você vai. Como nossa apóstola falou, somos o quê? Enviados do Senhor. Amém? Quem lembra de Maria, irmãos, também chamada Maria de Magdala, Maria Madalena, que Jesus libertou, irmãos, e quando Jesus ressuscitou ela com as outras Marias, foi dizer, olha, o mestre ressuscitou, ele está vivo. Então ela foi anunciar. Mas, irmão, só consegue anunciar quem tem uma experiência e um encontro real com ele. Irmãos, eu digo para você, eu fico até pensando, meu Deus, como que Deus me resgatou, irmãos? Porque humanamente não faz o menor sentido. Só Deus para explicar a nossa conversão, incluindo a minha. Se eu parar para pensar, eu nasci num lar bastante católico, que não tinha um sacerdote na família, e Deus me chamou, irmãos. Chamou, e a família tem sido alcançada, pessoas têm sido alcançadas. Meu pai foi alcançado, a mãe foi alcançada, não para a religião evangélica, mas para um Jesus vivo, o Jesus que me transformou e continua me transformando, amém? A salvação, diga, é um processo que não para, ele é contínuo, amém? Por isso que muitas vezes vamos ter problema, muitas vezes na igreja, para saber como está o nosso coração. Vamos ter problema na família para saber como está o nosso coração. Vamos ter problema no NEF muitas vezes para saber como está o nosso coração. Porque o Senhor está trabalhando no nosso coração. Porque se Deus não trabalhar em nosso coração, nós não podemos frutificar. Irmãos, olha só uma coisa. Eu aprendi uma coisa com Deus. Às vezes nós estamos fazendo a obra, ganhando vidas, mas só Deus sabe como nós estamos, não é verdade? Só Deus sabe. Às vezes você está se arrastando ali. Às vezes você está na misericórdia, mas está ganhando vida. Senhor, como é que você está me usando? Sendo que eu estou passando a maior necessidade. Então eu entendi uma coisa, irmãos, com Deus. Não se trata de ter uma vida perfeita no sentido de não errar, de não falhar e não passar problemas. Mas o que está em jogo é ter uma vida que está ligada a uma outra vida, vida por vida. O que eu quero dizer? É justamente das contrariedades, dos problemas que nós vamos ser sempre moldados. Sabe por que muitas vezes um casal eles se apaixonam e vivem anos e anos até a volta de Jesus? É porque eles aprenderam esse segredo. O casal que está junto, eles passam problemas? Passam. Eles brigam de vez em quando? Brigam. Claro que diminui com o tempo, quando vai amadurecendo, mas tem mais brigas. Só que eles aprendem uma coisa, quando eles começam a pedir perdão um para o outro, se colocar no lugar do outro, esse mútuo respeito, esse mútuo pedido de perdão, vai aprimorando eles. Então, às vezes a gente acha que é sendo perfeito que a gente vai entrar no crédito e ganhar crédito com as pessoas, mas não. E na verdade a nossa humildade. Poxa, ele errou, mas ele pediu perdão, ela errou, mas ele pediu perdão. Eu vejo uma mudança na vida dele, eu vejo uma mudança na vida dela. O meu marido, ele me pediu em casamento. Ele me honrou, ele demonstrou um amor por mim, porque agora ele quer casar, ele quer casar comigo. Ele foi lá no cartório, deu entrada, falou que ia bancar a festa, falou que tudo e vai ser bênção. Né? Então, foi uma prova do amor. Então, olha a mudança dele. Então, isso é maravilhoso. Nós temos mais um exemplo, irmãos, o apóstolo Paulo. O chamado que inverteu tudo, né? Você lembra? Caiu cego no chão, ouviu a voz de Jesus e foi restaurado por Ananias. Interessante isso, né? Tornou-se o maior evangelista entre os gentios e entre os judeus também.
muito mais entre os gentios. Então, olha o impacto de uma conversão, irmãos. E a vida do apóstolo Paulo, ela deve nos incentivar a uma mudança radical. Queridos, não podemos mais ser meninos na fé. Nós temos que crescer, nós temos que avançar, porque o Senhor vai nos cobrar naquele grande dia. Não vai ser eu, não vai ser apóstolo, não vai ser o evangelista Manuel, mas você vai estar diante do Deus da terra e Ele vai nos cobrar. Quem está entendendo isso? E isso deve nos trazer temor, irmãos. Ele vai, e a tua vida como andava? Por que você não corrigiu? Por que você não alinhou? Por que você não falou? Por que você não testemunhou? Irmãos, uma vez eu conversei com o pastor Benedito Castro. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. O pastor Benedito, ele é líder da MCM, Ministério com uma Missão, lá naquele bairro ali, Monte das Oliveiras, lá perto do Terra Nova. E ele tem umas igrejas bem grandes, e ele, assim, estrutura também. E ele envia missionário para várias partes do mundo. E ele tem um centro de formação de missionários. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que os missionários ligaram para ele, que ele enviou, e falou assim: pastor, é o seguinte, aqui não dá para falar de Jesus. Se a gente falar de Jesus, a gente é morto. E a gente está confinado aqui numa região que não pode sair, aquelas dificuldades. País, irmãos, janela 1040, aquela janela ali que não pode falar do evangelho, senão você literalmente é morto. Países comunistas, países autoritaristas, países totalitaristas, países onde o crime organizado domina. Aí ele falou bem assim para eles: faz o seguinte, já que vocês não podem falar, então apenas testemunhem de Jesus com a vida de vocês, para eles verem diferença na vida de vocês, e também orem muito. Ele me contou que eles ficavam às vezes 5 horas por dia orando, porque se eles saíssem eles podiam morrer. Ficavam às vezes presos numa casa, numa localidade, pensa aí tudo por amor a Jesus. Irmãos, a gente nem está vivendo isso, irmãos. A gente, às vezes por coisa pequena, a gente abandona o evangelho, não quer mais falar, abandona tudo, vira a cabeça. Cuidado, porque o Senhor vai nos cobrar naquele grande dia. Diga misericórdia. Então, quem teve um encontro real, queridos, com Jesus, ele não consegue ficar calado. Diga amém. Agora veja uma coisa interessante. O chamado, irmãos, de fazer missões, ele exige quebrantamento. Irmãos, às vezes a gente vai falar de Jesus para outras pessoas, nós temos que colocar o Senhor na frente. Não é o panfleto que vai converter a pessoa. Não é você colocar uma caixa na rua. Isso é importante, claro, mas falar de Jesus não é apenas isso, mas você está na dependência do quebrantamento de Deus. Senhor, eu vou falar aqui, eu vou pregar aqui, mas que eu esteja na dependência do Senhor. Que o Senhor traga as pessoas para a congregação, para serem consolidadas. Que o Senhor mostre pessoas para que eu possa ir. E onde eu abrir a minha boca, Senhor, as pessoas possam ser impactadas, as pessoas possam ser tocadas. Nós precisamos depender de Deus debaixo de quebrantamento e debaixo de lágrimas. Amém, querido? O orgulho vai impedir tudo isso. Não fique, irmãos, eu aprendi a não ficar chateado quando eu falo de Jesus e as pessoas não se convertem. Quando eu falei de Jesus para uma pessoa e houve uma resistência, não fique chateado. Deixa Deus trabalhar. Senhor, eu fiz o meu trabalho, que é levar, é acreditar no Senhor. Agora quem vai fazer a obra no coração é o Senhor. Estejamos sempre na dependência do Senhor. Diga amém. Amém. Então, olha só. O papel dos enviados e daqueles que são enviados. Olha só, às vezes, queridos, veja, um ponto interessante que eu trago aqui para você também. Às vezes nós não podemos ir, mas nós podemos ajudar de alguma forma. Quando eu não posso ir, eu tenho que ajudar, irmãos, com as minhas orações, com o meu suporte e também aqui com o meu bolso. Irmãos, a obra não se faz sem recursos. A obra precisa de recursos sim. Amém? Olha só essa congregação, precisando muita coisa para ser terminada. Se você não é um dizimista dessa obra, você não é um ofertante, eu digo para você, você é muito ingrato, porque você está congregando, você está olhando aqui, ó, tudo que precisa ser feito. Se o seu bolso não se move, cuidado, porque você não vai ver a prosperidade do Senhor. Não confie no dinheiro, não confie na sua própria mão. Saiba que o que você semeia na obra, o Senhor, Ele é fiel, irmãos, para nos recompensar. Não porque merecemos, mas porque investimos na sua obra. Irmãos, para fazer qualquer coisinha, nós reformamos uma sala das crianças lá para alojar as crianças lá na congregação. Irmãos, a reforma da sala foi R$3.600, irmãos. Foi poucos materiais, só para você ter ideia. Aí eu comprei uma rifa da minha prima, né, que ela é católica da comunidade lá do bairro da Paz.
O bingo, R$20, irmãos. Os prêmios, 4.000, 2.000, sistema solar para casa, um monte de prêmios bem legais. Aí eu falei, rapaz, se os católicos, nossos irmãos católicos, conseguem, irmãos, você consegue também. Não é possível, irmãos. Irmãos, R$20 não vai fazer falta para você comprar uma rifa. Irmãos, eu já dizia, mas eu vou mandar mais R$25 porque eu quero ver a congregação pronta. Irmãos, tem ar-condicionado, ele tá para dar filho o ar-condicionado lá de trás. Eu me entendo por gente, irmãos, aquele ar-condicionado está lá atrás. Mas sabe por que ele ainda está lá atrás? Porque ainda precisa terminar isso, irmãos. Irmãos, oferte generosamente. Quem tem um propósito do frango, oferte, participe, se envolva. Porque assim, irmãos, nós estamos preparando um local para receber vidas que serão consolidadas pelo Senhor. Amém? Irmãos, a palavra é transformadora. Quando as pessoas tiverem impacto com a palavra, elas são transformadoras. Irmãos, ninguém foi transformado só porque tem alguém legal na igreja, não. É a palavra, é o poder da palavra de Deus que é ministrada para transformar pessoas. Amém? Então, como diz, irmãos, João capítulo 3, versículo 6 ao 8, que diz, irmãos, ali, que havia cooperadores da verdade. Então nós devemos ser cooperadores. Beleza, eu sou muito ocupado, claro que você não vai deixar de pregar, mas se você não pode estar sempre, irmãos, semeie na vida daqueles que realmente estão à frente para fazer a obra avançar. Irmãos, eu já vejo ali a porta de vidro, eu vejo isso aqui fechado, com fogo, eu vejo aqui tudo embuçado, cerâmica. Irmãos, mas você semeando na obra com amor, você não tá, se você pensa, eu não vou não, porque é para o irmão, não, irmãos, é para a obra do Senhor. Irmãos, eu vou ser sincero para você. Irmãos, eu fico doente, irmãos, eu não consigo nem imaginar que tem alguém que fale assim, ó. Se tem aqui, você tem alguém, você, por favor, não se dessa forma, não. Eu não vou dar não, porque eu estou dando para o irmão. Eu estou dando para o fulano. Querido, o que você semeia, você está fazendo para Deus. Coloque isso no seu coração. Sabe por quê? Porque se mesmo alguém, um dia, pensar em fazer uma coisa errada, não se preocupe, irmão. Porque vai pesar a mão de Deus. Porque os dízimos, as ofertas, as primícias são santas. A nossa apóstola tem uma diretoria que ela fiscaliza, irmãos, o repasse. Então não se preocupe com isso. Eu congreguei na Betel, irmãos. Eu nunca me preocupei com isso. Eu tinha o maior prazer, irmãos, de dizimar e ofertar na obra do Senhor. O maior prazer. Eu nunca deixei de dizimar. Eu sempre fazia o seguinte, pagava as contas, no último dia tirava o dízimo. E um dia o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, eu não quero o resto. Eu quero as primícias. Aí eu entendi. Aí o que eu fazia? Toda vez, desde aquele tempo, irmão, já quase 8 anos atrás, até hoje. Todo o dinheiro que eu pego, a primeira parte que eu tiro é do Senhor. Eu não estou preocupado com Carrefour, preocupado com Manaus Energia, preocupado com Uber. Eu estou preocupado em honrar o Senhor. Depois o Senhor deixou comigo 90% para me administrar. Agora, irmãos, eu posso gastar com sabedoria. Não é para gastar aí desordenadamente. É verdade? Diga amém. Beleza? Então nós devemos ser o quê? Cooperadores. Semear na obra do Senhor. Amém? Porque o Senhor é fiel e assim a obra vai avançando. Irmãos, olha só. Nós temos quase 7 bilhões, irmãos, de pessoas no mundo. Você sabia que pelo menos, irmão, dessas 3 bilhões, irmãos, talvez nunca ouviram falar ou talvez ainda não foram alcançados, irmãos, pelo Evangelho. Isso é algo que nós devemos pensar. Você sabia que agora, irmãos, nesse exato momento, olha só, cerca de 150 mil pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Não é brincadeira? 150 mil pessoas. Em todo o mundo, a soma, né? No mundo inteiro, 150 pessoas por dia estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Você acha que essas pessoas vão para onde? E aí isso deve nos entristecer. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão acelerado que nós estamos perdendo essa sensibilidade. As pessoas estão se perdendo ao nosso redor. Isso deve nos incomodar. Se não está nos incomodando, nós devemos despertar hoje. Amém, queridos? Devemos despertar. Não estou dizendo que você não tenha sentimento, mas isso deve existir em nós, irmãos, algo muito forte sobre isso. Você sabia que existe mais de 20 comunidades ribeirinhas em todo o Brasil, irmãos, sem a presença de um missionário ali? De alguém para falar. Quem sabe, irmãos, a missão está se consolidando
e vai sair missionários da missão, e vai sair para estar ali, nós vamos sustentar com o maior prazer, irmãos. Porque vai ser uma voz, talvez eu não possa ir, eu vou estar em outro lugar, ou talvez você não vai estar, ou talvez você possa estar, ou eu possa estar em outra localidade, mas sempre nós vamos trabalhar para enviar pessoas para falar do amor de Deus. Pessoas que precisam conhecer, mas não é um Jesus, irmãos, que o pessoal inventa, porque o pessoal inventa um Jesus aí. Não, é o Jesus da Bíblia, irmão, Jesus que cura, que liberta, que chama por compromisso, que confronta, que exorta para colocar o homem nos trilhos do seu reino. Amém? E aí, irmãos, tem uma palavra muito forte, né, lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aqueles em que nada creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, Paulo nos dá um ponto aqui importante, que o evangelho também precisa ser falado. Mas veja, às vezes o crente se torna chato. Ninguém quer ouvir uma mensagem de alguém chato. Você tem que pregar com autoridade. Entender o momento certo, a hora certa de você entrar com a palavra como uma faca, irmãos. Afiada, a palavra do Espírito como uma espada, irmãos. Uma espada de dois gumes que penetra, irmãos, a profundidade. E as pessoas possam ser tocadas. E às vezes não é fazer uma pregação extensa, mas uma palavra bem pontual, para que aquela pessoa ela seja aguçada a querer ouvir mais do Evangelho. Rapaz, o que esse irmão falou é interessante. Não é verdade? Quem está entendendo? Então, irmãos, essa resposta, né, a essa pergunta do apóstolo Paulo, ela é uma resposta urgente. Nós devemos nos posicionar para ganhar vidas. O NEF está de parabéns aqui. Continue avançando, NEF, continue os cultos, queridos, continue avançando, porque temos pessoas para ganhar. Amém? Se nós tivermos foco em ganhar vidas, irmãos, nós vamos começar a cumprir cada vez mais o propósito neste lugar. Amém, queridos? Veja, já avançando para o final dessa palavra. Deus, ele não unge, né, o orgulho do homem. Ele unge pessoas quebrantadas. Amém? Queridos, precisamos dizer: Senhor, quebranta esse vaso, né? Cura esse vaso, né? Me coloca em submissão ao teu reino. E, queridos, a verdade, né, do evangelho precisa prevalecer. Olha um ponto interessante. Nós, como servos de Deus, olha só, isso aqui você tem que guardar no coração. Nós não carregamos uma mensagem. Nós precisamos ser a mensagem do Senhor. Isso faz total diferença. Quem é a mensagem sabe que a hora que sai, você tem que dar testemunho por onde você passar. Não sei se eu já contei um testemunho aqui. Não faz para me exaltar não, irmãos, porque Deus, a gente pede que Deus trabalhe no nosso coração. Uma vez eu fui abastecer, acho que eu já falei para alguns disso aqui. Aí eu falei: moça, coloque R$60 de gasolina. Beleza. Aí demorou o abastecimento, aí quando eu me toquei, eu olhei, irmão, R$200. E aí, o que você fazia nesse momento? Você ia dar carão na frentista? Você ia, problema é teu. Talvez muitos falariam isso. Falariam ou não falariam? Eu pedi 60, não tenho dinheiro não. Tirei do tanque, depois eu pago. Graças a Deus que eu tinha dinheiro. Aí eu falei, aí ela: ai, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, pode ficar em paz, pode deixar o valor. Quanto deu? 180. Tá bom, pegue. Passei. Aí o diabo falou assim: tu foi besta. O diabo começou a falar no meu ouvido: tu foi besta, foi leso, não sei o quê. Aí o Espírito Santo: não, isso aconteceu para te glorificar o meu nome. Irmão, vai se um dia essa mulher chega no altar. Qual vai ser a primeira coisa se ela lembrar de mim aqui no altar? O que ela vai falar? Esse aí é servo de Deus mesmo. Eu vou te contar uma coisa aqui, mano. Eu passei R$180 no carro desse homem aí. Ele pediu R$60. Você é um homem de Deus. Com certeza ela não ia se converter? Aí eu dei um cara: o problema é teu. Ela chega na igreja. Qual é a primeira coisa que ela vai falar? Cutucar outra. Isso aí é falso profeta. Ele me deu, foi um caramba lá, botei gasolina errada lá. Eu errei, mas ele não precisava mandar eu pagar. O problema era meu, não precisava falar isso para mim. Você está vendo a diferença? Quem está entendendo? Irmãos, o mundo gira, meu evangelista, ele gira. Ele gira. Quando você menos pensa, você lida com uma pessoa. E a gente vai deixando sementes. E o que você está deixando por aí?
Uma vez, estava passando uma situação, visitamos uma... Aí eu falei para a bispa assim, eu falei, amor, vamos pagar isso aí. Porque o que está em jogo não é se a gente vai perder ou vai ganhar, mas é o coração dessas pessoas. Se a gente não pagar essa situação, a gente vai sair perdendo, mas na frente a gente vai ganhar. Porque eles vão falar mal, eles não têm maturidade. A gente teve que pagar uma certa situação, ficar no prejuízo, para lá na frente a gente ganhar. Irmãos, com Jesus você nunca perde. Pode até parecer que perdemos, mas a gente não perde. Com Jesus você sempre ganha. Amém? Queridos, aí eu faço uma pergunta aqui. Hoje, pelo menos, irmão, nós temos 3 tipos de pessoas aqui dentro. Primeira pessoa, os incrédulos. São aqueles irmãos que precisam aceitar Jesus hoje. Mas também nós temos um grupo aqui, irmãos, que são os salvos, mas estão acomodados. Quem está entendendo? Você é legal, vai ser salvo, mas não está falando mais do amor de Cristo, não está mais evangelizando. Se acomodou. E tem aqueles que são os vocacionados, queridos. Que tem chamado, esse rapaz, essa palavra está falando comigo, eu quero ser enviado, eu quero que hoje eu quero receber uma oração, porque quando eu sair daqui eu já vou sair falando de Jesus. Quem está entendendo? Que vai ser batizado pelo Espírito, vai ser tocado pelo Espírito, porque o Senhor quer, através da tua vida, fazer coisas maravilhosas. Queridos, uma vez uma irmã ficou possessa lá na congregação. Não, ela era da congregação, mas lá na casa dela. Apóstolo, vem aqui na casa, nós fomos. Foi eu, apóstolo, alguns irmãos lá. A gente orava, irmão, o demônio não saía, irmão. A gente orava, o demônio não saía. Orava, o demônio não saía. Irmão, eu estava ficando com vergonha já. Eu falei, meu Deus, será que é algum pecado que eu cometi, Jesus, que eu não estou lembrando, Senhor? Aí eu comecei a pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa. Se é alguma coisa nesse sentido, aí comecei a falar com o Espírito Santo. Aí o diabo falando pela boca da pessoa, ela que me chama, eu não vou sair não. Aí eu, meu Deus, e agora? Aí Deus falou assim, fala no ouvido dela, para ela se arrepender. Aí o demônio falou, antes de eu falar, o demônio falou ainda assim, ela quer ir lá para essa igreja azul e branca. Aí foi, opa, o reino das trevas nos conhece. Eu ouvi isso da boca de uma pessoa endemoniada, não é brincadeira não. Ela quer ir lá para aquela igreja branca e azul, desdenhando. Porque ele sabe, eu estou todo arrepiado aqui, porque sabe que Deus faz aonde há um povo que busca. Aí eu cheguei no ouvido, quero falar contigo? Não, eu também não quero falar contigo, quero falar com ela. Aí falei no ouvido dela assim, fulano, se arrepende, peça perdão. Ela, falei, tu tá amarrado a tua boca agora, não quero mais nenhum papo contigo, encerrou a brincadeira agora, eu quero falar com ela. Ela voltou e começou a pedir perdão, se arrepender. Irmãos, aí o demônio saiu. Aí ela começou a chorar, nós oramos por ela. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmão. Você precisa ficar nessa pegada, Senhor, me usa. Eu quero ser usado na libertação, eu quero ser usado para curar. Irmão, lá no Terra Nova eu não esqueço até hoje algo que marca o meu coração. Uma mulher entrou, ficou sentada lá atrás. Aí veio a família e falou assim, pastor, ore por aquela irmã lá. Ela veio se arrastando. E ela iria para o hospital, mas como tinha um culto, nós trouxemos ela para o culto. Beleza. Ore por ela, eu lembro até hoje, chegou o pastor Clóvis, foi eu, o pastor Clóvis, acho que o pastor, me fugiu agora o nome dele, um senhor que estava lá conosco, a bispa, e fizemos uma roda e colocamos a mão na costa dela. E começamos a repreender o espírito de enfermidade. Irmão, sem brincadeira nenhuma, quando terminamos de orar, irmãos, a mulher estava normal. Até hoje essa mulher está normal e a família fala, quer milagre, vai lá naquela igreja do Terra Nova, a família fala. Essa mulher nunca mais foi no hospital. Ela ia no hospital para tomar tramal e morfina de tantas dores que ela sentia na coluna dela. Irmãos, o mesmo Deus que curou no tempo de Yeshua, Ele cura hoje, Ele cura agora, porque Ele é o Senhor e toda a autoridade está sobre Yeshua, o Rei dos Reis e Senhor. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra para manifestar o poder do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Querido, eu digo nessa noite para você, quantos nessa noite, queridos, querem fazer um concerto com Deus? Deus quer te usar. Deus quer
ministrar o teu coração para quando você vier a este lugar, você dizer assim: Senhor, me usa na intercessão. Eu não preciso estar no altar não, Senhor, eu quero estar aqui embaixo servindo. Quando a gente te colocar aqui, não te preocupa, mas sirva aqui embaixo. Faça o melhor, limpe o chão, receba os irmãos, interceda. Se estiver sozinho aqui, como a gente faz lá na congregação, Senhor, que cada pessoa que sentar nessas cadeiras aqui, elas sejam curadas, que pessoas, Senhor, essa cadeira que está vazia, seja completa por vida. Comece a profetizar, comece a trazer à existência aquilo que não existe nos olhos naturais. Quem está entendendo? Deus quer usar uma juventude nesse lugar, tem muitos jovens aqui, Deus quer usar nesse lugar. O Senhor traz no meu coração que Ele está colocando a vida de jovens no lugar para que você possa ser usado de uma forma tremenda. E eu te convido nessa noite, esse pôr de pé, você vir aqui à frente e dizer: apóstolo, eu quero orar, eu quero ser usado no ministério de louvor, no ministério de dança, eu quero ser usado no NEF, eu quero ajudar o NEF, eu quero fazer a diferença neste lugar.